Meus caros irmãos de Jesus e Maria, minha saudação fraterna de paz e alegria. Meus queridos irmãos, a onda do momento são duas coisas: a devoção quase idolátrica a Frei Pio de Pietrelcina, que é um grande santo, não resta dúvida, e a consagração a Maria através do método de São Luís Maria de Montfort. O que acontece nessas duas coisas? A desvirtuação teológica, a ausência da catequese primária e algo que a igreja desconhece no sentido do exagero, no sentido do fanatismo. Hoje há um grande número de pessoas se consagrando a Maria, coisas que nem sabiam que existiam, e sempre houve na igreja. É datado do tempo dos santos, do século XVIII para cá. Acontece que as pessoas usam isso como moda, está na moda se consagrar a Nossa Senhora. Nós vemos as coisas mais ridículas, pessoas que compram cadeado, pessoas que compram corrente de ferro de amarrar rede e colocam no braço e penduram ali uma medalha milagrosa, correntes no braço. Tem uns que usam na cintura, mas a vaidade é tão grande que fica um pedacinho da corrente debaixo da camisa, do vestido, para que alguém veja. Pulseiras de ouro com diamantes, pulseira de prata. Se você ler o verdadeiro tratado da devoção a Maria, segundo São Luís Maria de Montfort, comporta obrigações, comporta atitudes, comporta comportamentos de quem se consagra exclusivamente a Maria. E a gente vê jovens, adultos, entrando nessa, sem buscar orientação da igreja. Porque quem se consagra a Maria tem que dar testemunho dessa consagração. Existe toda uma performance, existe toda uma metanoia, toda uma mudança de vida que justifica o fato de ser consagrado a Maria. Eu conheço pessoas que com 2, 3 anos tiraram a pulseira e o cadeado. Por quê? Porque não aguentavam mais, porque tinha virado motivo de piada, porque tinha virado um xiste. Não, a devoção a Nossa Senhora e a consagração a ela não precisa ser pelo método de São Luís Maria de Montfort, porque existem outros métodos. A consagração a Maria é interior. É uma atitude interior, uma devoção pessoal. A pessoa se consagra a Maria pelo método, mas ela continua a mesma pessoa. Ela se consagra a Maria pelo método, mas ela continua sendo a mesma pessoa ranzinza, implicante, egoísta, jactanciosa, boçal, o tormento da família, o desespero da casa, a razão das brigas na família e na comunidade. Então ela não imprime em si o caráter marial de suas virtudes. Ela não imprime em si a espiritualidade da Virgem. Ela não quer saber disso, ela quer saber se ela está na onda da moda, que é se consagrar a Maria. Eu que ando por aí pregando, eu vejo as senhoras, madames da aldeota, tudo com as pulseiras da consagração a Maria. E a vida luxuosa, pedante, humilhante do pobre, dando cestas básicas vencidas. O que é que a gente percebe nos jovens consagrados a Maria? Uma vida leviana, loucos por futebol, loucos por funk, loucos por forró, fazendo dancinha na internet e tá lá a pulseirinha. Tá ali a corrente comprada no depósito de construção. Quem promove esses cursos deveria dar uma clara explicação sobre isso. Mas não, incentivam o fanatismo, incentivam a exteriorização de algo que devia ser uma experiência pessoal. Porque na verdade a consagração é a Jesus por meio de Maria. Mas a pessoa põe a carruagem na frente dos bois, a consagração a Maria para Jesus. Não, a consagração é a Jesus. São Luís Maria de Montfort deixa bem isso claro. Então, muito cuidado em participar desses cursos, até porque eles são pagos, Imagina você pagar para se consagrar a Nossa Senhora. Não é um absurdo, não é um estelionato religioso. Tenha muito cuidado com esses métodos.
Porque no final das contas, muita gente abandona, não tem consistência. O método tem consistência, quem não tem consistência é a prática, a vivência da pessoa. Você deveria pensar meses antes de tomar essa decisão. E sair daí ostentando a pulseira de ouro, de prata, esmeralda, rubi, ou a comprada no depósito de construção com um cadeado que é a mais ridícula. Fanatismo em alto grau, precisando de terapia, inclusive. A igreja não ensina isso. Ela ensina uma terna devoção a Maria, uma firme devoção a Maria, uma convicta devoção a Maria, um entendimento do seu papel na história da salvação, não é? E trazer para nós os frutos de suas virtudes, estudar o seu imaculado coração, entrar na escola de Maria, para lhe pertencer de fato e por isso mesmo a Jesus. Então hoje eu quero deixar esse alerta, muito cuidado com esta onda de devoção a Frei Pio e a escravidão a Maria. Muito cuidado, isso é moda, modismo. Agora, é claro, um bom retorno financeiro para as comunidades que promovem. Porque o povo supersticioso, iludido, sem formação, sem catequese, vai de vento em popa. E com relação a Frei Pio, é um santo admirável. Eu sou devoto de Frei Pio quando ele não era nem servo de Deus, porque eu pertencia à paróquia de Aerolândia e na época era ela, digamos assim, chefiada pelos padres missionários do Sagrado Coração da Itália. Muitos deles conheceram pessoalmente Frei Pio, entre eles o padre José Ialeia, que já faleceu, o padre Mário Siniscalco, que já faleceu. E eles nos contavam que viajavam para Pietrelcina para ver Frei Pio acenando com o lencinho branco da janela, porque ele estava na perseguição do bispo, né? E passou para nós isso. Eles traziam uma revista colorida de papel belíssimo, gravuras coloridas. Nós não sabíamos italiano e íamos passando as folhas, né? Todas fotos de Frei Pio, somente foto de Frei Pio. A revista era Voce de Padre Pio. Nós entendíamos assim, você de Padre Pio, porque não sabíamos italiano. E os padres nos davam para ver. Eu era criança, de 13, 14, 15 anos, posso dizer, né? Porque naquela época nós éramos criança. Hoje um menino de 15 anos é pai, chega a ser até avô. Mas eu cresci na devoção ao Padre Pio, ele não era nem servo de Deus. Mas os padres nunca nos ensinaram fanatismo. Eles nos mostravam as gravuras, nos davam santinhos, relíquias. Até bem pouco tempo eu tinha uma caixa de relíquia de Frei Pio, que fui dando assim às pessoas que me pediram, e algumas delas eu até me arrependo, porque em algumas das relíquias tinham pedaços do hábito, da luva, né, do material do curativo, que faziam nas mãos dele. Mas dei para pessoas que estavam precisando, e eu tenho muito medo que tem gente que ganha relíquia, com 2, 3 meses joga fora, fazendo os 5S em casa, né, as limpezas. Vamos ter cuidado, uma devoção esclarecida. Leia os escritos sobre Frei Pio, mas não se empolgue. Imite-o. Mais do que ser admirador de um santo, o importante é ser devoto. Eu amo Frei Pio. Tenho aqui em casa relíquias, tenho a sua imagem que ganhei vinda da própria cidade de Pietrelcina. Tenho quadros. Mas eu amo Frei Pio sem fanatismo, sem idolatria, sem esquisitice, sem devoção às bobas, como diz Santa Teresa d'Ávila. Aliás, eu quero fazer um esclarecimento aqui. Eu recebi muitos comunicados. Eu disse ontem que eu não gosto de Santa Teresa. Não tem quem faça gostar dessa mulher, mas eu vou lhe dizer uma coisa. Eu conheci uma carmelita que ela dizia assim para mim: eu sou igual Santa Teresa, eu faço as noviças sofrerem na minha mão até elas desistirem e saber que não tem vocação do Carmelo. Eu era um rapaz de 15 anos. Então, quando eu escutei essa carmelita dizer isso, que ela era igual a Santa Teresa, fazia as noviças sofrerem nas mãos dela, eu criei um verdadeiro abuso a Santa Teresa. Eu tinha todos os livros, obra completa, dei para seminarista, padres, congregações. Eu não gosto de Santa Teresa, eu preciso até de cura, é por causa dessa ex-carmelita, que por si só já era uma mulher má, perversa, destruidora da honra e da moral do próximo. Ela era especialista em fazer isso. E ela dizia: eu sou igual Santa Teresa, eu faço as noviças sofrerem nas minhas mãos.
e eu fiquei com um asco de Santa Teresa. Então quero explicar a você que não é falta de amor, de piedade. Então não está em união com a igreja, então... Não. Quantos católicos não conseguem ser devotos de São Jorge por causa da Umbanda e o Candomblé? Quantos católicos não conseguem ser devotos de Santa Bárbara? E foi uma história maravilhosa de Santa Bárbara, a santa presa na torre e milagrosamente tirada de lá, né? Quanta gente não é devota de Nossa Senhora Aparecida porque ela é negra? Então, cada pessoa tem seus motivos, não é verdade? Tem gente que não gosta de Santa Rita porque diz que todo devoto de Santa Rita é uma alma sofredora. É uma lenda católica, né? Ao contrário, Santa Rita é modelo de suportar sofrimento, pacificação na dor. Então, quando eu disse que eu não gosto de Santa Teresa, é porque eu me lembro dessa carmelita que ela dizia: eu sou igual Santa Teresa, eu faço as noviças sofrerem. Então eu fiquei horrorizado porque eu tinha aquela irmã na conta da mais alta virtude e eu estava enganado. E não mudei o pensamento sobre essa irmã até hoje. Mas eu não gosto de Santa Teresa, não é gratuitamente não, foi um trauma lá atrás. Porque quando a irmã disse que eu sou igual Santa Teresa, eu faço as pessoas sofrerem. E as cartas? É porque nas cartas Santa Teresa fala mal das pessoas. Santa Teresa fala mal das princesas, né? Então eu fiquei muito decepcionado, porque eu acho que uma santa não podia difamar o próximo, né? Eu penso. Acabar com a honra e a reputação das pessoas em nome de Jesus, como ela diz, em nome de Sua Majestade. Agora, seus escritos são importantes, é um legado para a igreja, doutora da igreja, tem muitos que seguem a ela, tem congregações que seguem a ela, mas eu não tenho medo de dizer a verdade, nem preciso agradar ninguém, porque quem muito defende é quem mais trai, né? As pessoas mais ciumentas são aquelas que estão dizendo para o seu marido: eu sou capaz de lhe trair. Aquele ciúme é uma capa para a capacidade de ser infiel. Então eu digo a verdade, eu não tenho medo de ser chamado por autoridade nenhuma, porque são homens pecadores que irão para um destino eterno. Respeito, mas quando eu estou diante deles, eu estou orando e pedindo que Satanás se ausente daquela reunião, que Satanás se ausente daquela pessoa que está me chamando para me justificar de uma pregação do que for, porque eu sei que é Lúcifer neles, nelas. Eu tenho experiência disso. Eu sinto a presença de Satanás numa pessoa a 5 palmos, a 5 metros onde eu estou. Então, eu não ofendi Santa Teresa, apenas disse que não gosto dela e sei que preciso me curar. Mas eu não tenho na minha biblioteca nenhum livro dela. Eu tirei todos. Até que passe esse trauma que essa carmelita causou em mim ao dizer que ela era má como Santa Teresa. Então, vida que segue, né? Ame Frei Pio, se consagre a Nossa Senhora pelo método São Luís Maria de Montfort, mas sem exageros, fanatismo, para chamar atenção, vaidade programada, exibicionismo e falsidade ideológica. Por quê? Porque quem é devoto de Maria é a pessoa mais recolhida e simples, é a pessoa mais discreta possível, é a pessoa que vive no escondimento de Maria. Outro dia eu fui numa missa, tinha uma moça lá dessas de véu e crucifixo na mão, ela comungou e escandalizou todo mundo. Ela voltou da fila da comunhão de joelho, andando de joelho dentro da igreja, ao ponto do padre parar a comunhão e perguntar: o que é isso? Aí ela se levantou. Ensinada lá pela comunidade onde ela participa, como gesto de piedade. Então a igreja não ensina isso. Eu quero estar do lado do que a igreja ensina, somente o que a igreja ensina, nada mais. Quero estar em sintonia com o meu arcebispo. Quanta gente vive longe, sem sequer dar notícia de que existe um arcebispo que governa a igreja, o pastor do rebanho. Eu intercedo por ele porque a batalha dele não é fácil. A batalha dele não é fácil. A cruz que Dom José Antônio carrega, você tem que rezar muito. Nosso bispo é um guerreiro, mas eu amo e o respeito e não permito que ninguém fale mal dele diante de mim, como muitos têm me procurado, inclusive leigos engajados, dizendo que está na hora de nós fazermos uma campanha para mudar de bispo. Não. Ele estará aí até o Papa Francisco determinar e as suas forças conseguirem. É um bom pastor.
Deus abençoe a todos e um dia cheio de graças.